vida, né? O que eu estou fazendo com os meus hábitos? O que eu preciso mudar? E aí as pessoas estão com pressa de terminar. Elas não querem encarar as dificuldades. E elas querem fazer tudo aquilo que ela sai bem na fita, né? Que ela fica bem na foto. E aí o Marityasana D é preciso se trabalhar. Porque ele vai refletir em várias posturas lá na frente. Logo de cara, passou um pouquinho do Marityasana D, como a Cacá falou, o Supta Kurmasana. Se tu não agarra as mãos no Marityasana D, o Supta Kurmasana não vai acontecer. E aí tem muita gente que tem dificuldade no Marityasana D e não está olhando para as outras 22 horas ou 23 horas que tem ao longo do dia, né? Alimentação, como o caminhar do corpo, como se coloca o corpo, e aí isso vai gerar dor no joelho, vai gerar uma barriga mais saliente, e aí você não vai conseguir fechar o Marityasana D. E às vezes a gente tem que se reeducar em alguns velhos costumes, alguns velhos hábitos para poder alcançar a postura. A gente não pode ter tudo, a gente tem que abrir mão de certas coisas para poder alguma postura acontecer. Né? E se a gente vai atropelando, como o Kaká falou, daqui a pouco as pessoas estão sufocadas, estão praticando uma prática longa, toda errada, toda cheia de problema, se colocando o corpo em situações que podem se machucar, quando na verdade o asana não é para te machucar. Eu até vi que a Andressa aqui fez uma pergunta se é normal sentir dor nos joelhos ao tentar fazer o Marityasana D. Normal não é. E aí você tem que ver se é uma dor que é indício de uma abertura que está acontecendo no corpo ou se é uma dor pontiaguda que é uma dor que vai te lesionar, né? Então, essa normalizar a dor é complicado, né? É diferente. Dor e desconforto são diferentes. O yoga não é para ser confortável. Ele é para te gerar um certo desconforto para te transformar. Mas a dor, ficar entrando na dor e querer fazer a todo custo, não. Isso é completamente errado, né? Lucas, eu posso fazer uma pergunta? Eu sou a Andresa. Tudo bem? Eu sou de Brasília. Foi eu que fiz a pergunta aqui. Deixa eu abrir meu vídeo. Não estou conseguindo abrir meu vídeo. Mas, assim, é só uma dúvida, porque eu gosto muito do meu professor daqui de Brasília, que é o José. E eu tenho sentido muita dor nos joelhos na hora de fazer posturas simples, como, por exemplo, qualquer postura assim que precisa de um pouquinho mais de abertura, já eu sinto muito os dois joelhos. Eu não forço, porque essa é a orientação que eu tenho, eu faço as posturas com adaptação para não sentir, mas eventualmente, quando melhor eu tento fazer de novo, eu sinto os dois joelhos de novo. E aí no Maridê, assim, o que me impede de me esforçar um pouco mais para conseguir é porque eu sinto o joelho e eu não quero forçar. E aí eu sempre fico com essa dúvida, assim, porque eu nunca vi outros alunos queixando desse tipo de dor que eu sinto no joelho. E eu tenho a impressão que é uma dor de abertura, não uma dor porque meu joelho está machucado, com algum problema, assim. Certo. Bom, é o que na verdade, para dar uma resposta mais específica, tinha que saber quanto tempo tu pratica, qual a frequência, se essa postura adaptada já veio logo de cara, entendeu? Como a Cacá falou, se a gente já pega o aluno, nem conhece o aluno direito. Vamos lá, tá o braço curto, a coxa mais grossa, vamos adaptar a postura. Não, deixa a pessoa ver, deixa a gente conhecer a pessoa para saber como fazer, né? Tem o caso de alunos que praticam tempão, como a Cacá falou, 6 vezes por semana, já há alguns anos, e tem uma certa limitação fisiológica no corpo, mas a gente vê que tem uma dedicação ali, né? Aí a gente pode adaptar, passar para uma próxima. Agora, não dessa próxima para mais uma outra, até a pessoa fechar a primeira série, começar a segunda, e tudo uma adaptação por cima de adaptação, sabe? Eu acho que tem que ter um pouco de fé de que as coisas vão acontecer. Eu tinha muita dor no joelho, muitíssima, assim. Bom, meu joelho sempre foi meu calcanhar de Aquiles. É a dor que eu sinto no esforço do Lótus. Desde o Lótus, assim, a mesma dor de forçar o Lótus, acho que é tipo de abertura. E aí eu sinto no Maridê. E eu consigo fechar se o professor me fechar. Eu sozinha não consigo. Pois é, mas se está sentindo no Lotus, cuidado, É, tá? por isso que eu Ah, freio. então, tem que ter atenção com isso. Assim, o Lotus, por exemplo, é uma questão
que eu faço, e eu acho que a Cacá concorda, eu não passo o Padmasana, que é o Lótus, muito rápido para os alunos. Eu espero um bom tempo para ele abrir no corpo dele, para que o Lótus fique confortável, porque senão pode machucar o joelho. Né? Tem, por exemplo, o Padmasana, que é o Lótus, e o Sirsasana. Muita gente acha que isso representa o yoga. E aí já quer chegar na prática, já quer fazer Lótus e já quer ficar de cabeça para baixo. E aí, bom, uma a gente está brincando com os joelhos, está trabalhando com os joelhos, e o outro com a cervical. Então tem que ter cuidado com isso. Qual o momento que vai passar essas posturas, tá? Então acho que a resposta da Cacá foi perfeita. Concordo completamente. Se a gente começa a deixar que os alunos vão se acostumando a não enfrentar as dificuldades, daqui a pouco não tem onde parar. Porque a pessoa passa assim pela primeira série, porque não foi deixado de enfrentar dificuldade nenhuma, vai entrar na segunda, vai fazer a segunda toda, desculpa a palavra, cagada, e aí não vai enfrentar nenhuma dificuldade, não vai ter nenhum benefício, né? A prática, o yoga, ele pode ser ele é uma terapia, mas ele pode danar o teu corpo, né? Prejudicar o teu corpo se ele for feito de uma forma equivocada e mal orientada. Então tem que ter muito cuidado com isso, principalmente com as posturas-chave, como a Marichyasana B, por exemplo. Tá? Cacá, eu faço respondo a próxima pergunta? Quer acrescentar? Tá, então, me perguntaram, alguém comentou, Gisele, falando assim, eu tenho dificuldade em acordar cedo para praticar sozinha em casa. Praticar às 5 da tarde, tá tudo bem? E aí ela mesma pergunta depois também, tem alguma explicação específica para a prática logo cedo, na manhã? Bom, a dificuldade para acordar, eu acho que é meio que super comum, dependendo do horário cedo, né? Para muita gente. Para praticar também. Tem muita gente que começa a colocar a prática num lugar de performance. E aí a prática, logo cedo da manhã, o corpo está um pouco enrijecido. E você sofre um pouquinho mais. E aí um dia você experimenta praticar à tarde, o corpo está bem mais solto. Aí a pessoa já começa a pensar, praticar à tarde é melhor. Olha como eu pratiquei bem melhor à tarde. Mas não é o real do teu corpo, né? Praticar às 5 da tarde está ok? Tá ok. Se é o único horário que dá no seu dia que é possível praticar for à tarde, tudo bem, ótimo, pratica à tarde, não tem problema nenhum. Mas a razão pelo qual eu pratico geralmente de madrugada, quando estava em quarentena, e alguns professores praticam muito cedo, é pelo fato que eu quero levar, no meu caso particular, levar essa energia da prática para os alunos. Eu chego muito mais centrado, muito mais presente quando eu vou dar aula depois de ter praticado. Eu faço isso porque eu não tenho um professor aqui em Fortaleza, eu não tenho a opção de praticar com ninguém. Né? Se eu tivesse um professor aqui em Fortaleza que desse aula às 6 da manhã, eu iria praticar com esse professor, não ia acordar de madrugada para praticar. Esse horário de madrugada, até o sol nascer, é chamado Brahma Muhurta, tá? Que é o horário dos deuses. Então, é dito que a gente, quando faz essa austeridade, as etapas de praticar nesse horário, uma prática espiritual nesse horário, a gente recebe como fosse bênçãos, tá? Os deuses presenteiam a gente. Então, eu tenho essa escolha por esse horário, porque eu acho mais silencioso, eu acho mais tranquilo e prefiro ir dar aula com mais energia, com mais presença. Mas também não me cobro. Se tem um dia que eu vou acordar e por acaso ver que não dá certo, eu durmo mais um pouco, vou dar aula, volto da aula e pratico. À tarde, sei lá, depois do horário da manhã, faz tempo que eu não pratico, tá? E não sei mais como é meu corpo nesse horário. O ideal é que seja de manhã, mas se não dá de manhã, pratica no horário que for possível, tá? E também tem a questão da alimentação, a Sasha tá lembrando aqui. Tá? Se você praticar à tarde, no outro horário, vai ficar muito bagunçado, que horas vou comer, que horas vou fazer isso, fazer aquilo, porque a prática tem que ser feita de jejum. É importante pensar nisso também, tá? Se você pratica às 5 da tarde,
por exemplo, o ideal é que você termine a sua última refeição, não sei, talvez meio-dia, assim, por uma refeição pequena. Então, começa a complicar um pouco mais a vida, na minha opinião, tá? Mas se você se encaixa e fica tudo bem para você, veja como é a melhor forma. O importante é praticar, tá? Outra pergunta. Me fala, aqui a do Japão é um pouco mais... Tá, tem outra pessoa que me perguntou, a Monique. Ela tem a pergunta dela é: como não praticar 2 vezes no mesmo dia, se a prática é o único lugar que me sinto segura agora? Que a prática é o único momento nessa quarentena que ela se sente acolhida, tá? Que ela se sente firme. E aí ela fala, é o único momento de acolhimento que eu tenho e está sendo super difícil não esticar o tapete mais de uma vez por dia. Então, nessa quarentena, ela está ficando mais fácil para ela esticar o tapete para praticar, porque ela está sentindo esse acolhimento. Eu acho que a gente tem que ter cuidado com isso, de praticar 2 vezes por dia, tá? Não é legal. A respiração, como a gente faz na prática, com o auxílio dos bandas, e essa respiração sussurrante vai esquentar os rins. Não é legal a gente fazer esse aquecimento dos rins mais de uma vez por dia. Uma prática já é suficiente, e aí você pode pensar que o yoga não são só as posturas, tá? Tem outras formas de praticar yoga também. Pode ler, pode fazer mantra, fazer japamala, pode tentar meditar, pode fazer respiração alternada, apenas respirar. Então, tem que ter cuidado se a prática virar uma fuga da realidade, tá? Também, eu me sinto bem praticando, e aí eu vou ficar o dia todo praticando, vai colocar o corpo no estresse, porque vai ter um estresse no corpo, o corpo vai terminar se machucando, e aí você não vai praticar nem uma vez por dia, porque vai estar machucado. Então tem que ter cuidado com isso, uma prática só é suficiente, tá? E essa prática, ela no máximo 2 horas e 30 de asana, tá? Mais que 2 horas e 30, você está começando a ser muito lento, ou então está fazendo postura demais. Tem que ter cuidado com isso também. Cacá? Oi? Quer responder mais alguma? Tá, vou. A minha segunda pergunta é: o envelhecimento do corpo com artrose e a prática de Ashtanga. Foi a Ângela que me perguntou, ela botou na real. Eu acho que, pelo que eu entendi, você quis dizer como fica a sequência na íntegra, né, com o passar do tempo, o envelhecimento e um corpo que apresenta artrose. É isso, Ângela? Me confirma? Tá. A primeira coisa que eu queria responder, que eu queria falar sobre essa pergunta, é essa sequência na íntegra que a gente estabelece na nossa cabeça, né? Esse asana que precisa ser feito desta forma para que você esteja apto para ir para a próxima postura, esse asana que precisa ser feito dessa forma para que você sinta que você está fazendo esse asana. No caso de uma pessoa que já tem um tempo de prática e já está num processo que o corpo já começa a apresentar um desgaste articular, a artrose é um desgaste das articulações. Tem articulações que sentem mais, outras que sentem menos, e tem articulações que a gente passa despercebido. A gente, no sentido, a pessoa não sente nenhuma dor. Mas a artrose é uma coisa que dói muito, tá? Então, assim, não tem como você ficar batendo com o martelo em cima da dor. É obrigado a fazer uma adaptação, tá? Por uma questão por uma questão de yoga mesmo, sabe? Não tem como você se impor essa violência num corpo que ele já não tem mais essa habilidade, tá? E é uma coisa natural. É muito natural que a gente tenha uma idade em que essas coisas comecem a aparecer,
né? Artrose, osteoporose, essas coisas vão vir, porque é da natureza do corpo o envelhecimento. Então, a gente tem que ter essa inteligência para adaptar, que eu acho que é muito bacana ter um professor, né, que pelo menos tem uma noção anatômica para adaptar da melhor maneira possível, adaptar num sentido de tirar a sobrecarga da articulação que está sentida, né, mas ao mesmo tempo não tirar o benefício da postura. Não sei se vocês conseguem me entender. Porque pular a postura, não fazer mais ou abandonar ela, você vai de novo, mais uma vez, voltando à primeira postura, voltando à resposta da postura do Marityasana D. Você acaba gerando um desequilíbrio no seu corpo. Você vai fazer tudo que o seu corpo está apto a fazer e vai proteger completamente aquela articulação. Né? Você não vai mexer, vamos supor, o ombro, aí você não mexe mais o braço. Você mexe todo o outro resto. O que acontece? Essa musculatura que protege essa articulação que está já com deficiência, ela vai ficando cada vez mais fraca e aí vai gerando cada vez mais debilidade. Então, o que precisa acontecer numa situação dessa? Você precisa encontrar uma forma de manter a prática no qual você consiga fortalecer a musculatura que protege essa articulação, para que você não sinta mais dor e ela não entre no processo degenerativo ainda mais intenso. Respondi? Respondi, né? Então é isso, assim, eu acho que, no meu ponto de vista, assim, é necessário adaptar. Não bate de frente, porque vai ser pior. Mas também não deixa de fazer, porque deixar de fazer ainda é pior do que bater de frente. É o que eu faço, né? Algumas coisas. Por isso que eu queria só uma outra visão, né? Tem dias que está tudo bem, tem dias que as coisas têm que ser maleáveis mesmo. Obrigada. Exato. Tem que ser maleável, mas tem que ter essa inteligência porque às vezes a gente fala do não fazer, né? Vamos voltar, não pode fazer Marityasana D porque na hora que puxa dói o ombro. Mas também, assim, não fazer mais nenhum movimento nessa musculatura acaba piorando mais o quadro. Então, é encontrar uma forma de fazer com que você fortaleça a musculatura sem sobrecarregar a articulação. É isso. Eu acho que é importante ter um professor que tenha um entendimento anatômico suficiente para poder conduzir da melhor maneira possível. Fechou? É isso? Tá. Então vai, eu vou falar mais uma. Vamos lá. Cadê a próxima? Essa é bem bonitinha. Como montar e cultivar um altar devocional? Não sei quem foi que fez essa pergunta. Não anotei, não conheço. Como montar e cultivar um altar devocional. Para mim, um altar é a coisa mais legal que tem dentro de um shala, né? Todo mundo que já visitou o shala, as nossas escolas sabem que eu sou bem dedicada pro altar, assim. Eu acho que o altar é o coração do shala, né? É ali onde é um pouco mais profundo ainda. O altar é o coração espiritual do shala. Não é nem tão físico, assim, não é só aquela representação física daquela deidade e daquilo tudo que a gente coloca ali em cima, mas ele é, assim, a concentração de energia maior está ali. Como cultivar? Eu acho que, primeiro, luz, tá? Velas. De preferência que não seja uma vela, que seja uma lamparina, porque a gente não, embora os alunos da escola vão falar assim agora, tá, mas o nosso shala tem vela. Sim, o nosso shala tem vela, e eu peço perdão para a deidade todo dia que eu apago. E julgo que ela vai me perdoar. O ideal é que a gente tenha lamparina. Deixa eu falar, Lucas, só um pouquinho, deixa eu terminar. Aqui a gente tem uma lamparina, porque o fogo ele precisa apagar por ele só. A gente nunca pode assoprar esse fogo, essa vela na frente da deidade, tá? Então, por exemplo, o que eu faço? Eu sei que eu não posso fazer isso. Eu já tentei lamparinas e lamparinas e o negócio não deu certo. Porque suja, daí eu não gosto de altar sujo, eu fico neurótica, eu sou muito organizada, eu não gosto de coisa bagunçada, e a lamparina, para mim, a gente não se deu bem.
Então, eu tenho a vela, todo dia que eu vou desligar, eu desligo tudo, tiro a vela da sala, peço licença, tiro a vela da sala, né, converso ali, depois eu boto a vela de volta. Então, acho que assim, a luz é muito importante, incenso, flores e uma figura devocional, tá? A figura devocional pode ser a foto do seu professor, a foto do professor do seu professor, pode ser uma estátua, pode ser alguma coisa que te conecte com alguma coisa superior, tá? Eu acho que isso é uma coisa bem... Eu acho que é uma coisa bem pessoal, assim, né? Às vezes... A Bruna falou, botar uma foto da Cacá no altar. Não, não botem minha foto no altar. Pelo amor de Deus. Eu gosto de ter uma galera, né? Então eu tenho Shiva, tenho Lacus, eu gosto de ter uma galera, sempre tenho uma foto do Sharat, do Guruji e Krishnamacharya, como a representação da nossa linhagem. Mas isso é realmente uma coisa muito pessoal, é uma coisa que vocês precisam se identificar com uma deidade, né? Ou com uma foto de alguém, ou pode ser até um pai ou uma mãe, alguma coisa que te conecte com algo superior, tá? E aí você vai sempre, em algum momento do dia, eu faço isso todo dia de manhã, quando eu acordo, quando eu chego no Chala da Lagoa, né, que eu dou a primeira aula da manhã, eu faço isso, eu faço todo o ritual, que é a minha primeira coisa da manhã, e depois, quando eu dou outras aulas no dia, eu acendo, ofereço a vela, mas eu não faço o ritual. Então, eu acendo a vela, eu acendo o incenso e eu ofereço flores, né? Todos os dias eu caço flores nos vizinhos da rua, todo mundo já está acostumado que eu estou sempre roubando uma florzinha para dar para a turma lá no Shala. Então, e eu faço determinados mantras, né, que eu tenho, que são os meus mantras, que eu peço proteção para o meu dia e para, né, que eu tenha discernimento suficiente para conduzir as aulas da melhor maneira possível. E é isso, eu acho que é uma coisa bem simples, assim, mas é muito importante que você tenha um cantinho que seja único e seu, que não seja um cantinho que seu marido chega em casa e bote a carteira em cima, ou seu filho coloque brinquedo. Não, é um cantinho seu, que sirva para você, né, e que as pessoas não interfiram nele. Uma foto de alguém que te conecte com algo superior. Flores, vela e incenso. É isso, tá? Eu vou passar para o Lucas fazer a próxima pergunta. Bom, só acrescentando duas curiosidades que nem todo mundo sabe em relação ao altar, tá? Quando você for colocar a foto de alguém, por exemplo, a foto do Patabi Joyce, do Krishnamacharya ou Sharat, não coloquem vela ou guirlandas ou flores para esses gurus, professores que estão vivos, tá? Então, se você colocar a vela, coloque na frente do Patabi Joyce, tudo bem, já faleceu. Do Krishnamacharya também. Agora do Sharat, não. Da Cacá também não. Se você tem a foto da Cacá no altar, não coloca a vela na frente da Cacá. Ela tá viva ainda, tá tudo bem, tá? Então, coloquem velas só nas deidades, tá? Shiva, Lakshmi, Patanjali, Ganesha, o que for. E das pessoas que já fizeram a passagem. De pessoas vivas, não. Tá? Nem guirlanda, nem japamala pendurado, nem nada de pessoas vivas, não. E mesmo pessoas vivas, ou deidades, ou quem já fez a passagem, não coloca diretamente no chão. Tá? Se você não tem uma bancada, protege esse chão com um pano, com alguma coisa, e coloca em cima a foto. Tá? Ou a estátua, ou o que seja. E também não colocar a japamala no chão, né? Isso eu aprendi com a Cacá em 2013, eu acho. E outra coisa também é
não apontar os pés na hora de relaxar para o seu altar, tá? Porque a Cacá falou que ela pede perdão para as deidades, mas tem que lembrar que as deidades são vingativas, sim. Tá? Tô brincando, mas ó, o Shiva pode puxar teu pé à noite, ele tem 4 braços, tá? Então, cuidado quando faz alguma coisa errada, que é acúmulo de karma negativo também, tá? Então, tem que ter bem cuidado quando vai mexer com essas coisas, tá? Tô brincando, mas são regras de etiqueta. Não aponta os pés pro altar quando finalizar a prática, quando for deitar, tá? E outra, bom, e também não contaminar o altar com coisas que não são espirituais, tá? Como a Cacá falou, chegar e colocar a carteira em cima do altar e etc e tal. Tá? Então, tenta manter o altar limpinho, que é legal, vale a pena. Bom, a Larissa Luz fez uma pergunta sobre os drishtis, tá? Então, uma das perguntas é: quando o drishti te atrapalha a manter o equilíbrio em uma postura, pode fixar o olhar, né, em outro lugar? E aí ela também perguntou, quando o drishti tensiona o teu corpo, por exemplo, quando a gente tenta olhar no dedão em Paschimottanasana, pode olhar para baixo? Tá? Então, às vezes, a gente está no Paschimottanasana, se você encosta tudo lá embaixo, né, nas flexões à frente, Janusirsasana, Marichasana, enfim, todas as posturas de flexão para frente, o drishti normalmente lá no dedão do pé, tá? E aí, se você quer olhar para o dedão e você sente tensionar a cervical, faz a intenção de olhar para lá, mas sem olhar realmente para lá, tá? Deixa a tua cabeça lá embaixo e direciona o teu olhar. Não necessariamente tem que ver o dedão, mas faz a direção do teu olhar nessa direção, tá? E quanto eu imagino que ela perguntou sobre manter o equilíbrio no Chittahasta ou Pachasana ou alguma postura que exige mais equilíbrio, se pode mudar o drishti. Bom, o drishti ele não pode ficar dançando e variando o tapetinho do lado e mudando de objetos a todo momento, tá? Tenta ou acostumar a trabalhar o drishti, trabalhar o teu equilíbrio no drishti, ou olhar para um ponto fixo, sem necessariamente ser o ponto fixo da postura, o olhar fixo da postura. Mas eu aconselho a você ir tentando trabalhar em relação ao drishti correto, tá? Outra pergunta foi, deixa eu ver aqui, sobre bandas. Não, alguém perguntou sobre Parshva Drishti também. O Parshva Drishti é olhar para o lado, tá? Mas esse olhar para o lado é meio que um olhar distante, não é olhar para o lado para a pessoa que está do lado, tá? É olhar sem se concentrar no colega que está do lado, tá? Ou sem se concentrar naquela postura maravilhosa que a pessoa está fazendo lá no outro lado da sala, tá? É olhar para o lado sem o foco da atenção distraído, tá? E aí tem uma pergunta sobre bandas. Se há momentos específicos para acioná-los e como mantê-los durante a prática. Bom, bandas é o mistério da fé, tá? Da prática. É quase como aquela música do Zeca Pagodinho, né? Você sabe o que é caviar, nunca vi nem comia, só ouço falar. Bandas é difícil, tá? Então, bandas é muito... Lucas sendo Lucas. É sábado, né? Aí sabe como é que é. Complicado. Então, bandas é um assunto... o segredo da prática está nos bandas, né? E aí, como faz para mantê-los durante toda a prática é complicado, porque é como a gente ganha uma postura nova, por exemplo, mesmo quem já pratica há mais tempo, quando ganha uma postura nova, a gente não sabe o que é banda, a gente não sabe o que é respiração, a gente não sabe o que é inspiração, a gente perde o centro de direção do corpo e geralmente a nossa última postura, nosso banda está cansado, tá? O banda ele é um fecho físico, tá? Mas com o tempo ele passa a ser um fecho energético, então ele passa a ser muito mais sutil. A gente não faz tanto esforço para manter o banda. A gente sabe que ele está ali,
E a gente sabe o momento certo de dar mais intenção para o Dhyana Bandha ou para o Mula Bandha. Isso é um pouco complicado de falar, porque eu acho que é algo que vem com a maturidade, com o tempo de prática, tá? Mas momentos específicos o foco da tua inspiração vai ser no Uddiyana Bandha, tá? Então, no momento de que tu tá inspirando, tu tem que focar bem no Uddiyana Bandha. E no momento que tu tá exalando, tu tem que focar bem no Mula Bandha, tá? Eles estão acontecendo a todo momento, né? O Matthew Vollmer falava, sentiu o tapetinho, pegou no tapete, vai desenrolar, já tá com Bandha, tá? E eu acho até que a gente deve usar os bandhas de forma suave ao longo do dia, né? Para pegar peso, para pegar alguma coisa, sei lá, você vai pegar um garrafão d'água no chão, se você tiver mal encaixado de Uddiyana Bandha, você pode machucar a sua coluna. Então o bandha é meio que a gente sente que ele está sempre ali acontecendo, né? Com o tempo, até um pouco difícil de se associar completamente dos bandhas, tá? Mas o domínio sobre ele vem com o tempo de prática. Eu nem acho que eu tenho o bandha dominado ainda, assim. Por exemplo, nas minhas últimas posturas, eu sinto que eu tô... que já foi, tá? Vou mais uma, Cacá? Tá, então outra pergunta é... Falem, por favor, a Bianca Mello, acho que perguntou, Bi Mello. Falem, por favor, sobre os nomes das séries e o que significam e o porquê Yoga Chikitsa, tá? Então, a primeira série do Ashtanga é chamada Yoga Chikitsa, que é Yoga Terapia. A segunda série é chamada Nadishodhana, que aí nesse caso vai ser representando limpar os canais energéticos mais sutis do corpo. E a terceira série, quarta, quinta e sexta é chamada avançada A, B, C e D, e é força e leveza, graciosidade, né? E aí a primeira série ela é yoga terapia porque ela vai fazer uma terapia do nosso corpo, né, dos nossos órgãos e do nosso corpo físico, dessa carcaça e o de que é denso no nosso corpo. Para eles, para uma visão oriental, ali já isso há muito tempo atrás, se você chega na sala de aula e os professores que estão aqui vendo na conferência perguntam para o aluno: tem algum comprometimento no joelho? Tem algum comprometimento na coluna? E a pessoa fala: não, tem alguma dor, tem alguma lesão? E a pessoa: não, tá tudo bem comigo. Se no primeiro Surya as mãos não tocarem no chão, já não tá tudo bem no corpo da pessoa. Então já algo tá errado nesse corpo. Por mais que você não tenha dor nem desconforto, tá? Algo tá errado. O natural do corpo, de uma coluna saudável, de articulações saudáveis, seria tocar a mão no chão já no primeiro Surya, tá? Eu não consegui, eu estava doente quando eu comecei no yoga nesse sentido do meu corpo. Meus quadris não baixavam, meu joelho doía, enfim, eu fui vendo isso com a prática. Eu cheguei e não sentia nada, mas a prática vai despertando, vai começando a trazer aquilo que está nas profundezas, vai vindo para a superfície. A gente começa a sentir que o nosso corpo não é tão bom quanto a gente achava que fosse, né? E aí a primeira série ela vai curar o nosso corpo. Por isso que tem essas posturas chaves que são mais desafiadoras. Marichyasana D, Supta Kurmasana, Budya, Utthita Hasta Panagustasana. Se no Utthita Hasta você não se equilibra, tem algo errado com o seu corpo, tem algo errado com a sua mente, né? Então, você começa a sentir desconforto no abdômen. Aqui no Ceará, não sei se no Sul chama, a gente chama no pé da barriga. Você começa a sentir um desconforto ali no pé da barriga. É tudo o corpo se transformando, tá? O yoga está começando a mexer muito a fundo no teu corpo. Então, isso é a primeira série. Por isso que ela é tão poderosa e por isso que ela é tão importante. E por isso, no caso de quem já pratica as outras séries, no último dia da semana, faz a primeira série, que é como se fosse para colocar o corpo de volta no lugar. E aí a gente descansa no domingo e aí retoma na segunda-feira, tá? Então, a segunda série é meio que ele vai colocando o teu corpo no canto. Com o tempo, a gente começa a ver que a primeira série é como uma mãe, assim, carinhosa, acolhedora e tal. Para quem não termina a primeira série ainda, soa até um pouco prepotente falar, mas de verdade, com o tempo, a primeira série ela passa a ser uma série bem mais tranquila e bem mais acolhedora.
E aí isso é o porquê de ser chamado yoga chikitsa e yoga terapia. Eu até brinco às vezes quando o aluno fala assim, eu dou aula de yoga terapia. Aí eu falo, eu também, de Ashtanga. Começa na yoga terapia, depois vai indo, vai avançando e, enfim, passa a ser mais sutil a prática. O Nadi Shodhana, na segunda série, você vê que é uma prática muito mais sutil. E aí começa a trabalhar o sistema nervoso muito mais a fundo, tá? Então, a segunda série do Ashtanga é muito mais delicada de se trabalhar. E aí, Patabi Joyce falava que só as 2 primeiras séries têm realmente reais benefícios para o corpo, né? Terceira, quarta, quinta e sexta é mais circo, tá? Mas, na verdade, eu não vejo como circo, eu vejo mais como outro tipo de desafio que o corpo vai precisando, que a mente vai precisando. A terceira série é algo bem forte no sentido mental também, de resistência mental, tá? Porque você passou pela segunda, mas a terceira começa a dar um outro tipo de... A gente começa a se impor um pouco mais, começa a ser mais forte de imposição como personalidade, talvez, sabe? A terceira série tem seus benefícios também, tá? E é isso. Então, esse é o porquê do nome das posturas. Outra pessoa perguntou... Tem uma pergunta aqui, foi da Jana, eu acho, Jana Mayon. Ela fez uma pergunta, as serpentes das tatuagens na Kaká, que eu acho que é a professora dela, seria uma simbologia de Patanjali? Eu acho que não. Eu acho que é porque a Kaká é meu cobra também, assim. Tá? Então... Essa aí vem da época da década de 80, Stallone Cobra, que é a cara fã do Sylvester Stallone. Ela pode falar um pouco mais sobre isso, né, Cacá? Porquê do Patanjali nos teus braços? Responde, Cacá, essa. Fã do Sylvester Stallone é ótimo. Jana, segunda-feira a gente vai conversar sobre isso, tá? Bom, agora é minha vez, Lucas. Tá. Eu tenho três perguntas que são bem próximas. Eu vou ler as 3 e vou dar uma resposta bem geral, tá? A primeira é exercício para fortalecimento dos músculos sem ferrar o joelho. A segunda é tenho flexibilidade, porém braços fracos. Seria bom fazer fortalecimento fora da prática? E a terceira é, professores de Ashtanga se dedicam só ao Ashtanga ou usam alguma outra atividade? Tá, vamos lá. A sequência por si só, quando a gente vai passo a passo construindo ela de forma adequada, o seu corpo ele vai passando por um processo, primeiro ele passa por um processo de limpeza, tá? Depois é muito natural que você perca peso, se for necessário, tá? Ou você imediatamente ganha massa magra, se for necessário. E quem precisa perder peso, depois dessa perda de peso, ele começa a tonificar a musculatura, tá? O que não acontece? Por exemplo, na primeira pergunta do Jordi, o que ele quer? Ficar bombado. Fortão, músculo de academia. Lamento, o Ashtanga não vai dar isso. Tá? Não vai. Não é assim, ele não tem esse trabalho, tá? Que tem uma atividade repetitiva de sequência, como tem, por exemplo, a musculação. Se você quer ganhar músculo, deixar ele grande, inchado, bombado, não é dessa forma. Tá? Agora, se você quer ter músculos que sejam saudáveis o suficiente para manter as articulações bem, a prática é suficiente, tá? Não precisa de mais nada. Só que o que acontece? Às vezes é muito comum, tá? É muito comum a pessoa, ou ela abandona uma atividade para praticar yoga, tá? Nesse caso, ela faz o quê? Ela fazia musculação, treino funcional e pilates. Cada dia, tal. Não quero mais, vou trocar o pilates por yoga. Ela vai 2 vezes no Ashtanga, tá?
É aquele sofrimento sem fim para fazer as flexões, né? A mulher, assim, é que despenca no chão com tudo. Nossa, eu achava que eu era forte e não consigo fazer esse negócio. Aí acha que tem que fazer uma atividade para fortalecer o braço para conseguir fazer a flexão. Não, você vai fortalecer fazendo flexão. Né? Quanto mais você fizer aquele movimento, mais forte você vai ficar nesse movimento. Tá? Então, assim, às vezes eu que já trabalhei com vários atletas aqui em Floripa, a galera faz muita atividade física. Gente, aparece assim, uma galera, tipo, forte, consistente, tipo, com ritmo de atleta mesmo. Sério, faz 5 Surya Namaskar e pronto. Relaxamento, tá morto, sabe? Tá exausto. O corpo não tá preparado para aquele movimento. Não tá condicionado para aquele movimento. Tá? Então, assim, respondendo a pergunta 2, né, que a pessoa tem flexibilidade, mas não tem força, é fazendo esses movimentos da sequência que você vai ficar forte para fazer ela. Se você for malhar para academia, malhar bíceps, né, você vai ficar forte para fazer aquele movimento. Ele não vai necessariamente te ajudar a fazer a flexão. Entendem isso? Acho que, né? Entretanto, né, eu acho que tem várias pessoas que tem um ritmo, que tem um ritmo de prática super consistente, fazem todo dia e conciliam a prática com outras atividades, com outros esportes, e conseguem fazer isso super bem. Mas é um processo, tá? E é assim, é um processo que a pessoa faz. Uma coisa é a minha prática de yoga, outra coisa é o meu hobby, o meu esporte, tá? Eu fui triatleta. Durante muitos anos eu praticava a série e fazia os meus treinos, tá? Mas eu tinha minha sequência limitada. Totalmente limitada. Porque eu vinha de um histórico de triatlon, totalmente, né, quadril duro, tipo umas pernas desse tamanho, nem andava direito, né? Tipo, eu tinha um outro corpo. E aí chegou um ponto em que eu comecei a dar murro em ponta de faca. Tá, se eu quero colocar os pés atrás da cabeça, eu não consigo mais correr. Porque as duas coisas não dão mais. E eu tive que fazer uma escolha. Tá? Então tem esses aspectos, assim, tem essa noção de que... tem outra muito boa, pera. Antes de concluir, eu vou falar isso. Também tem aquela pessoa, normalmente mulher, que vem pro Ashtanga, fazia 3 vezes por semana de academia, daí larga a academia e vem pro Ashtanga. Faz 3 meses de Ashtanga e a bunda fica mole. Aí ela faz 2 vezes de Ashtanga e vai 3 vezes pra musculação, entendeu? Porque ela acha que a Ashtanga deixa a bunda mole. Mas é que assim, em 3 meses... Gente, desculpa, é que eu tô me sentindo em casa, então... né, tô me sentindo à vontade, daí eu tô falando com uma linguagem mais... menos coloquial. Então, assim, 3 meses de prática é muito pouco tempo para ter uma transformação. É muito pouco tempo para você construir um músculo real. Tá? A musculatura que a gente constrói, assim, as fibras que a gente trabalha com a prática são fibras internas. Elas não aparecem externamente tão rápido assim. Leva um tempo para que você olhe e veja um músculo tonificado, tá? É diferente de atividades de hipertrofia, que aparece, assim, tipo, em 1 mês, sim, você já só olha e fala, nossa, já tenho bíceps, já tenho tríceps, já se sente mais fortinho. Na prática, a gente precisa de um pouco mais de tempo, porque é uma fibra mais interna. Então, até que ela saia e apareça, né, tem essa impressão estética da coisa, leva um tempo, tá? Não é em 3 e não é em 6 meses, às vezes leva 1 ano. Mas aí o resultado é uma coisa muito mais... É uma coisa mais a longo prazo, entende? Esse músculo que você ganha com a prática é um músculo que é seu, não é aquele músculo que você para a prática 1 semana e pronto, acabou, não tem mais. Não, ele ainda fica ali, ele está ali. Cada vez que você dá esse estímulo, ele aparece. É diferente das outras atividades, tá? Tem muitas atividades físicas que estimulam a musculatura da mesma forma que a gente estimula, tá? Não quer dizer que a gente é especial, não é isso. Mas considerando a primeira e a segunda pergunta, que fala sobre
ter massa magra bem desenvolvida, né? E a segunda que fala de ficar forte para poder fazer as flexões. A primeira é, se você quer aquele musculosão, não vai ganhar. A segunda pergunta é, se você vai fazer uma outra atividade física para ficar boa no Ashtanga, esquece, não vai valer a pena. Tá? Você vai ficar boa no Ashtanga fazendo Ashtanga. E a terceira é, se nós, professores, damos conta de outras atividades, eu sei professores que dão, tá? Mas como hobby, e sei que não é fácil, tá? Eu não dei conta, abandonei o barco depois de um tempo, tá? É realmente complicado, porque a série vai ficando longa, vai ficando exaustiva, num sentido até um pouco mental, e a gente vai ganhando maturidade, tá? Essa maturidade faz a gente questionar o porquê eu preciso ficar me impondo tantos desafios e ficar mexendo tanto com o meu corpo. Qual que é a carência? Eu gosto de pensar nessa palavra carência, quando a gente se submete o corpo a coisas demais. Por que você precisa estar num constante movimento para suprir alguma coisa? Né? Ou para ver o que você não quer ver? É importante deixar o corpo... O corpo é uma coisa muito... O corpo é uma das coisas mais importantes que a gente tem, tá? É o nosso... É a casa, é o nosso templo, né? É o nosso shala, é a casa do nosso coração espiritual. Então, assim, a gente precisa cuidar dele com cuidado. Esse excesso de atividade, esse excesso de informação, eu eu hoje, né, depois de 20 anos, não vejo como uma coisa muito saudável, tá? Isso não quer dizer que você não possa lá dar o seu surf no final de semana, não é por esse lado, mas tem um pouco de discernimento, sabe? E um pouco de autoobservação, assim. Por que você precisa praticar Ashtanga 6 vezes por semana e fazer musculação 3 vezes? Não precisa. Se você está fazendo isso, se questiona. Né? Por que você precisa fazer a prática de Ashtanga 6 vezes por semana de manhã, trabalha, tem seus filhos, tem toda aquela função para fazer e chega à noite, tipo, sei lá, inventar uma outra atividade física para fortalecer, sabe-se lá Deus o quê? Não precisa. Você está jogando energia fora, assim. É legal você parar para observar isso, sabe? Essa é uma pergunta muito comum e é algo que eu sinto muito no Shala, assim. Aqui em Floripa a gente tem, que eu acho que é uma situação bem diferente de Fortaleza, né? Em Floripa a gente tem as estações do ano bem definidas. E chega no inverno, todo mundo fica mais gordinho aqui. Inevitavelmente a gente fica, sabe? A gente come mais gordura, a gente bebe mais vinho no final de semana, a gente a coisa fica meio rechonchuda. Aí chegou outubro, todo mundo que estava vindo todo dia paga mensalidade 3 vezes por semana, porque os outros 2 dias vai para academia. Ai, não, porque eu fui provar um biquíni ontem, meu Deus, branca que nem um leite, aparece tudo que tem que aparecer e a pessoa não quer voltar, não quer ir pra praia. Mas assim, gente, come um pouquinho menos, um mesinho, as coisas já voltam pro lugar, sabe? Não precisa é um vrite, sabe, que a gente cria. É um vrite muito conectado com essa estética que nos é imposta. Então, isso é um cuidado que a gente precisa ter. Eu tô falando isso, eu não tô apontando o dedo para ninguém, tá? Porque eu também fico desesperada em outubro. Igual, eu também quero ir pra academia que nem vocês querem. Sério, eu juro, é igual. Só que é isso, eu não vou. Porque você tem que ter um discernimento, você tem que olhar e ver a necessidade de realmente ir, sabe? Porque quando a gente se impõe demais, quando a gente fica nesse processo de buscar essa perfeição externa, tem alguma coisa bagunçada ali dentro, tá? E é para lá que a gente tem que olhar. Bom, é isso. Falei bastante. Lucas, é contigo. Eita. Bom, eu também concordo com a Cacá. E também tem uma visão um pouco de, tipo, a gente tem que ver a idade da pessoa também, né? Eu vi que a Andressa, que é uma aluna daqui, que tem um corpo bem, digamos, com um dom para a prática, é um corpo fácil para a prática e começou há pouco tempo.
Ela está perguntando se ela pode fazer outras atividades, se ela tem que escolher entre um e outro. Não. O teu corpo, atualmente, em algum momento vai te encaminhar, né? Não se força isso a colocar, esse é o meu ganha-pão. Por exemplo, eu tive o caso de um aluno que ele era, até eu gosto de falar sempre desse caso, ele era campeão norte-nordeste de fisiculturismo. Então, ele tinha um corpo de fisiculturista e era campeão, assim. Ele ganhava com isso e ele era modelo de lingerie, não, né? De cueca e calção de banho, etc. E aí, então ele tinha aquele corpo bem chamativo, cheio de músculo, e esse era o trabalho dele, né? Então, quando ele começou a praticar, ele começou a ter as dificuldades dele, ele me veio com essa pergunta se ele deveria parar, né? E eu falei que não, mas não se cobrasse performance no Ashtanga como ele cobrava uma performance no fisiculturismo. E que o corpo dele ia ter limitações que uma pessoa que está se dedicando somente ao Ashtanga talvez não tenha, né? Não tenha as mesmas dificuldades. Então tem muito isso, a cobrança que você vai fazer. Se você está se matando em um ou no outro, cuidado, tá? Perceba, tá? Eu acho que a prática do Ashtanga ela é muito completa, ela é muito inteligente, né? Então as coisas vão vir no devido tempo, né? Tenho certeza que a Cacá passou pelo mesmo que eu passei também, que o corpo da primeira série era um, o corpo da segunda série é outro, na terceira série já começa a ser outro tipo de corpo. O corpo vai se adaptando na medida que a gente vai avançando na prática, avançando de uma forma segura, né? E sempre quando a gente fala dessas referências, a gente está se referindo ao Ashtanga como feito 6 vezes por semana, tá? E não aqui e ali, tá? Porque aqui e ali a gente não faz nada direito, nada bem feito. Tem uma pergunta que até pode linkar com essa, que é como a gente enxerga o mito de que o Ashtanga é uma prática avançada, que esse mito acaba afastando muita gente, né? Então, muita gente já escutou isso, que o Ashtanga é o tipo mais avançado que tem de yoga. E isso não é verdade, tá? Isso é exatamente um mito, tá? Porque o Ashtanga, pelo contrário, vai te ensinar o beabá, pouquinho a pouquinho, passo a passo, né? E você só vai avançar quando você está pronto para avançar, tá? Muito desse mito eu acho que é culpa nossa, que fica postando postura cada vez mais difícil, cada vez mais uau, como é que você faz isso, né? Além de colocar postura mais complexa, um pouco de chama atenção de curioso para ver o que é aquilo e termina de alguma maneira trazendo aluno, mas ao mesmo tempo afasta muita gente, que muita gente fala assim, isso aqui eu não vou conseguir fazer nunca, né? Pega uma postura da segunda série ou da primeira mesmo, Marchasana ou Supta Kurmasa, isso eu não vou conseguir fazer nunca. E aí, talvez não, mas não tem problema nenhum não fazer aquilo nunca, tá? Talvez nessa vida não. E aí, você não é menos yogi do que quem faz postura avançada. Na verdade, postura avançada não determina ninguém a ser yogi, tá? Isso tem que ficar bem claro, assim. Não é porque alguém faz a terceira, quarta série, quinta que está iluminado, ou que, enfim, né, é um santo e tal. Isso não é real, tá? Na verdade, tem muita gente que no Surya já é muito mais yogi do que alguém que está lá na quarta série, terceira série, etc, tá? Então, a postura avançada não significa ser yogi, tá? Ser yogi é cumprir os yamas e niyamas de cabo a rabo direitinho, tá? Que eu tô longe disso, né? Porque eu tenho minhas falhas, etc. Mas a gente tem um corpo kármico que vem com uma certa facilidade para essa vida para algumas coisas, né? E outras que não são tão fáceis assim, a prática vai trabalhando tudo isso, tá? Então, o Ashtanga não é uma prática avançada, tá? Cuidado com quando você escutar isso ou pensar isso em algum momento da sua prática, quando você encontrar dificuldade em alguma postura, se você está no Marichyasana e começar a se questionar, isso aqui é muito avançado para mim, isso não é para mim. Não pense assim, tá? Pensa que
ele tá te dando o que tu precisa trabalhar agora, tá? E aí vai chegar um tempo que aquilo vai estar resolvido e você vai passar por um outro obstáculo dentro da prática. Isso deixa a nossa mente muito forte, tá? A gente começa a trabalhar a mente de uma forma muito mais intensa quando a gente encontra os obstáculos. Então a prática ela é para ser avançada pouco a pouco, devagar, tá? Então, nenhuma outra modalidade de yoga, nenhum outro método de yoga começa como a Ashtanga começa. Primeira aula, senta, respira, observa a respiração. Surya, aprende Surya devagar, pouquinho a pouquinho. E aí você pode ficar no Surya uma semana, um mês, 2 dias, um dia. Enfim, você vai avançando aos poucos, tá? Perna atrás da cabeça não diz muita coisa não, tá? Outra pergunta é... voltando para o Drishti, tinha uma pergunta que eu esqueci, que é se o Drishti pode ser feito de olho fechado ou é sempre com o olho aberto? É sempre com o olho aberto, tá? Drishti é fixar o olhar em um ponto específico, tá? Então, fechar os olhos, não. A gente tem que encarar o que está acontecendo. O fechar os olhos pode ser um pouco de uma fuga, tá? Mas muita gente fala, eu sinto quando eu fecho os olhos, eu me conecto um pouco mais e tal e tal. Não, a gente tem que se conectar com o olho aberto, tá? Cuidado para não viajar demais no yoga com estereótipos que a gente tem por aí de yoga, olho fechado, todo mundo paz e amor e etc, tá? O yoga deixa a gente mais preciso, eu acho, tá? E é o olho aberto ou é o olho aberto. Tem até uma história que o Charati conta uma vez, fazendo parênteses aqui, porque quando a gente faz qualquer tipo de pranayama ou exercício respiratório, que a gente precisa usar a mão, fazer um mudra para manipular o nariz, a gente usa a mão direita, tá? Então o Charati, uma vez, numa conferência lá em Mysore, ele contou uma história que um rapaz, não é, um estudante, um aluno do Krishnamacharya, perguntou para o Krishnamacharya por que de só usar a mão direita, já que a mão esquerda também era criação divina, por que não usar a mão esquerda? E aí, porque o Krishnamacharya tinha falado, não, porque o direito é o lado auspicioso, é o lado divino do corpo, né? Enfim, tudo isso por uma questão cultural, que não vou entrar em detalhes em relação a isso. E aí o cara perguntou, mas o lado esquerdo também é uma criação divina, por que não usar o lado esquerdo? E aí o Krishnamacharya, que não era muito delicado, ele tinha umas respostas mais firme, ele falou assim, Deus também fez 2 buracos no nosso corpo. E a gente coloca alimento só por um, o outro é para sair o alimento. Então, é como se fosse um pouco da resposta do Alto da Compadecida, do Chicó, né? Não sei, só sei que é assim. Então, tem coisas que a resposta é essa, Drishti, olho aberto. É um método, ele pede assim, então abre os olhos, fixa no ponto firme que eu estou para te falar, da determinada postura. Tá? Tem coisa que se a gente racionalizar demais, vai perdendo sentido também. Tá? Mas tem coisas que é preciso seguir o que o método pede para ter uma experiência mais correta do método, digamos assim, tá? E eu acho que é por aí. Cacá, tu tem mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Ixi, eu tenho um monte. Tá. A Giovana perguntou, vocês já tiveram algo que os fizeram voltar atrás na prática? Uma dor, lesão, período da vida onde a ideia de que o asana sozinho não sustenta a prática tenha sido colocado em prática mesmo? Apego, medo e retroceder? Adoro essas perguntas. A gente precisa perceber que os asanas, né, que a construção da série são figurativas, no sentido de o que a gente está aprendendo não é um asana, tá? O que a gente está aprendendo, o que a gente está conquistando é algo sobre nós que é muito mais profundo do que fechar Marityasana D ou qualquer uma outra postura, tá?
Então, essa coisa do apego, medo, retroceder, são coisas que inevitavelmente vão acontecer, tá? Com todo mundo. Tá. Inevitavelmente, essas coisas vão acontecer com todo mundo. É natural que elas aconteçam, Bia. É natural que elas aconteçam para que a gente aprenda as nossas lições, tá? A prática de Ashtanga não é uma sequência no qual a gente coleciona asanas, né? É uma sequência no qual a gente aprende sobre nós mesmos, tá? No qual a gente transforma aquilo que precisa ser transformado em alguma outra coisa. Melhor, pior, não sei. Porque eu acho que melhor, pior são referências que não existem, tá? Porque, se eu pensar, tô falando muito. Quando eu falo melhor, pior, são coisas que não existem. Porque se a gente pensar que retroceder é uma coisa ruim, é ruim. Porque às vezes a gente está retrocedendo pelo nosso bem. Entendem isso? Às vezes, retroceder faz parte do processo. Faz parte do seu processo de transformação. Faz parte do seu processo de se transformar num ser humano melhor. Tá? E aí, quando retroceder aparece na sua frente, você toma ele como uma coisa negativa, você dá um passo para trás no seu processo de evolução espiritual. Então, a gente tem que encarar o apego, o medo, o retroceder, a sensação de impotência que a gente tem, as dores como coisas não boas e não ruins, mas coisas que fazem parte da jornada. Tá? E olhar para elas. O que a gente precisa fazer é olhar para essas coisas com os olhos da alma mesmo. Você olha, tá, mas por que eu tô voltando? Ah, eu tô voltando porque a minha vida tá muito difícil, tô trabalhando 15 horas por dia, porque o meu marido não sei o quê, que o fulano não sei. E de repente você se dá conta que a sua vida tá virada num inferno e aquela sequência não cabe nela. E o seu yoga não é uma série de 2 horas e meia, não faz sentido naquela vida que você não tem tempo nem para dormir e você não sabe nem o que você comeu há 5 horas atrás. Né? Então você precisa ter uma série de 15 minutos para que você consiga se conectar e transformar toda aquela realidade. Então, quer dizer, pensa no retroceder, quão positivo é nesse momento. Né? Porque, de repente, assim, você está num automático tão absurdo, a sua série está gigantesca e a sua vida está gigantesca, está muito maior do que cabe dentro de você mesmo e você não consegue ter percepção de nada e aí a vida te dá essa cacetada, não é a vida que te deu, é você que está se dando, a prática de dar essa cacetada, não, volta, de agora em diante você vai fazer 15 minutos de asana, porque nesses 15 minutos é o tempo suficiente para você se conectar e perceber que tudo precisa ser transformado em outra coisa. Percebem isso? Não é o retroceder, assim, não fazer um asana não é um fim de mundo. Porque talvez daqui a um mês você possa estar fazendo ele de novo. Ou talvez ele não faça mais sentido para você nunca mais na sua vida. Tá? Porque eventualmente você não vai mais fazer. Eu tenho certeza que com, sei lá, 70 anos eu não vou estar fazendo o mesmo Kapotasana que eu faço com 40. Não vai dar, eu tenho essa consciência. E se eu não tiver essa consciência, eu vou só acumular sofrimento até o final. Então, retroceder, ter medo e ao mesmo sentir apego é muito natural. Todo mundo vai passar por isso. Porque todo mundo tem as suas lições. E a nossa vida... Eu gosto sempre de pensar que a prática, ela está aqui para servir a minha vida. E não a minha vida existe para servir a minha prática. Percebem a diferença dessas duas frases? Então, assim, se a prática ela existe para servir a minha vida, para que eu tenha mais qualidade de vida, para que eu seja um ser humano melhor para mim, para outras pessoas, a prática vai sempre me mostrar da forma dela aonde tem um problema. E às vezes a forma que ela mostra é assim.
Às vezes ela mostra de forma mais sutil, mas a gente não vê. A gente está tão desconectado que não vê. Às vezes você está sentindo um desconfortozinho ali no joelho e está passando por cima dele. Está desconfortável, você está passando por cima dele. Está desconfortável, você está passando por cima dele. Não, porque eu quero, aí você tenta. Aí o professor fala, tá, essa semana você faz essa adaptação. Semana que vem a gente vê, ok? No outro dia eu olho e você está lá forçando a postura de novo. E vai machucar. A prática tentou te mostrar de uma forma mais sutil e você não viu. Porque é o papel dela. Ela é um espelho pra gente o tempo todo. A gente tem a escolha, ver ou não ver. Se a gente não vê, tudo bem, gente, faz parte do processo. Nós somos seres humanos e estamos aqui para aprender o tempo todo. Então, isso realmente faz parte. Mas essas questões que mexem com o nosso ego, que coloca a gente em posição do tipo de frustração, de impotência, de isso não é para mim, isso são coisas super positivas na sequência, porque isso são coisas que estão fazendo a gente olhar para a nossa vida e não para a prática, tá? Então, a minha resposta é sim, eu já passei por isso várias vezes, já retrocedi várias vezes. Eu tenho uma história o Lucas vai lembrar disso. Eu fiquei anos para fazer Dvipada, anos. Tipo, eu acho que eu sou a mais encalhada em Dvipada do planeta Terra. Levei anos para conseguir fazer essa postura. E aí eu fui para Mysore um ano e o Charati me passou, me deu mais posturas. E eu, yes, saí. Ganhei, né? Passei. Um ano depois eu voltei, na primeira aula guiada da segunda série, ele me mandou voltar e me mandou parar em Dvipada. Eu chorei uma semana a fio. Lembra disso, Lucas? Só chorava. Transtornada, só chorava. Voltei pra essa merda, não acredito. Tudo bem. Tudo bem. 3 semanas depois... Não, acho que nem foi isso. Acho que foi uma semana depois, ele me deu tudo de volta e tava tudo certo. Eu só dei uma choradinha e refleti sobre o processo. E é isso. Talvez tenha durado só uma semana pelo fato de eu ter encarado aquela bronca, ter chorado mesmo, ou porque eu tava lá, né? Tava me dedicada 100% a isso. Chorei pra caramba, fiquei frustradaça, quase morri, achei que o mundo ia desabar. Queria pegar o primeiro voo e ir embora, mas enfim, tava lá, como se nada tivesse acontecido. Uma semana depois eu tinha todas as outras posturas de volta, mais um pouco, tá? Mas eu poderia ter olhado isso de uma forma bem negativa. Eu poderia ter ficado com raiva dele. Até fiquei um pouquinho chateada no dia. Tipo, poxa, me dedico tanto. Mas é mais uma consequência da emoção mesmo, né? Mas eu poderia ter transformado isso numa coisa muito pior, né? Eu poderia ter ficado com raiva dele. Poderia ter ido embora demais só falando mal dele. Poderia ter abandonado o método. Poderia ter reagido às pessoas que fazem bem a postura, ter dito essas pessoas que fazem circo mesmo. Eu poderia ter tomado isso tudo de uma forma muito negativa, tá? E eu tô dando esse exemplo para vocês como uma forma de perceberem que, assim, quando vocês tiverem uma situação na vida de que parece que as coisas não estão dando certo, olhe como se elas estivessem dando certo. Porque a sua impressão é de que não está dando certo. Mas o universo sabe o que faz. Tá? Então, se você olhar com os olhos positivos para essas questões, se você olhar positivamente, tá? A lição vem muito mais rápido. Se você bater de frente, é muito pior. Tá? Então, retroceder faz parte do processo. Sentir medo faz parte do processo. Como faz? Ter apego à sequência que a gente tem faz parte. Depois de um tempo, você tem uma sequência que você quer desapegar dela. Porque o negócio já começa a ficar tão difícil, tão longo, que você já quer desapegar do negócio. Mas, no começo, a gente realmente tem apego. Tá? A gente tem realmente essa relação de apego com a postura, de querer mais, de querer fazer, de querer estar sempre dando o seu 100%. Não, você nunca vai dar, você não vai conseguir dar a mesma porcentagem de você todos os dias até o final da sua vida. Tá? Vai ser sempre assim. Porque a vida é assim.
tá? E tem muitas variáveis. Tá? Tudo que a gente come, todas as pessoas que a gente se relaciona, todos os lugares que a gente vai, a qualidade do nosso sono, tudo é uma variável que influencia na prática. E se influencia na prática, influencia principalmente na nossa vida. É isso? Fechou, né? Fechou? Posso falar a próxima, então? Tá, cadê? A Milena falou assim, fala sobre o ego, fico confusa. A filosofia ensina o desapego, mas vejo tanto ego, eu vou... Esse tema tá para fazer um vídeo de uma semana extra do retiro de quarentena em junho. Mas eu vou dar uma pincelada nesse assunto, porque depois de um tempo de prática, depois que o praticante ele começa a entender como funciona o método, nele mesmo, que ele começa a seguir a galera toda no Instagram, que começa a ler textinho, que começa a perceber o movimento que tem das pessoas que estão ali mais envolvidas no assunto, começa a haver a pessoa que olha de fora parece que tem uma disputa, né? Parece que tem uma necessidade de mostrar alguma coisa, parece que tem... o Lucas mesmo falou, a gente fica expondo essas posturas, a gente fica expondo os nossos pontos de vista, a gente bate de frente um com o outro, na prática e na vida, tá, gente? Se vocês trabalham, talvez, em alguma outra coisa totalmente relacionada a isso, você sabe que tem a mesma coisa relacionada a isso. Assim, o mesmo comportamento das pessoas acontece no yoga, acontece em qualquer uma outra coisa, em qualquer outro momento da vida. O que acontece com o yoga especificamente? A gente tem a mente, a nossa mente é dividida em 4 estágios diferentes, né? O nosso processo mental é dividido em 4 estágios diferentes. Eu vou em algum outro momento falar disso mais a fundo, tá? Um deles é a ahankara, é o ego. O ego existe e ele é inerente, tá? Não tem como se livrar do ego. A gente começa a praticar yoga, começa a falar de ego e eu quero me livrar do meu ego. Não existe a possibilidade de você se livrar do seu ego. Esse é um primeiro ponto fundamental. Ele existe e ele é importante e ele é fundamental no seu processo, tá? Ele define a sua personalidade. O que acontece com o yoga primeiro que a gente fala muito sobre o assunto. Segundo, como a gente fica limpando essa carcaça todo dia, as coisas vão exacerbando, sabe? Aquilo que precisa limpar vai exacerbando. E, eventualmente, você se passa um pouquinho, tá? Eventualmente, isso, pra gente que olha de fora, nossa, a pessoa, né, aquele ego, aquela coisa, ela tá só botando para fora o processo dela. Se a gente tiver um pouquinho de paciência, vai passar. Entendem isso? Tem que ter paciência, gente. A gente não pode olhar uma semana de postagens de uma pessoa no Instagram e julgar ela por isso. A gente não pode pegar uma fala de 20 minutos de uma pessoa e julgar ela por aquilo, tá? Porque a gente está num processo de transformação profundo e quem eu sou hoje é completamente diferente do que eu vou ser na próxima semana. Tá? Salvo os meus valores, ok? Salvo os meus valores, tá? Mas esse processo de limpar a carcaça
vai sair. Todos os seus traumas que você não viveu, todos os traumas que você viveu, todas as coisas não resolvidas que você não resolveu, o seu ego, que é inerente, que existe dentro de você, vai exacerbar isso de uma forma. E às vezes a gente olha de fora e toda a atenção que você não ganhou talvez um dia na vida, você coloca em uma semana no Instagram. Porque tá todo mundo curtindo, todo mundo comentando. Mas tudo bem. São 14 horas. Entendem isso? Não é tão ruim assim. Porém, entretanto, tem pessoas que realmente alimentam esse processo, né? Mas, de novo, eu vou voltar para a nossa pergunta anterior. A vida, né, a prática, vão nos dar as nossas lições. Tá? Então, se você estiver alimentando demais o seu ego, tudo bem. A prática, no momento dela, ela vai te dar um freio e vai fazer você enxergar isso. Tá? Enquanto isso não acontece, a gente tem que ter um pouquinho de compaixão. E se estiver incomodado, para de seguir. É isso. Tá. Alguma coisa, Lucas? Não, por mim tá tudo ótimo. Eu só complementando um pouco o que eu estava pensando quando estava falando da retroceder na sequência, nas posturas, a gente tem que ficar atento também para não, quando o professor, quando você pratica, te corta uma postura, não é por maldade, é pelo bem do aluno, geralmente, tá? Então, porque tem muita gente que acelera o processo, vai dando postura, vai dando postura, vai dando postura. E tem outros professores que cortam posturas, tá? Então, não quer dizer que um é bom porque tá te dando e outro é malvado, é ruim porque tá cortando. Tem que observar o cuidado, tá? Se você enxerga que retroceder não é algo ruim, às vezes cortar uma postura é pelo bem do aluno, tá? Então, eu falo isso como professor. Teve gente que se doeu porque eu tirei a postura de aluno, tá? Então, às vezes é pelo cuidado com o aluno. A gente perceber que não tá legal o caminho, tá? Cacá? Eu não tenho mais pergunta. Nossa, eu de novo? Tá, vou dar uma aguinha aí. Tem um WhatsApp do Lucas aqui pra mim. Nossa, tu tá inspirada hoje. Tá, vamos lá. Tá, eu tenho uma outra coisa que eu vou tentar ser bem breve. Uma pessoa fez uma pergunta assim: como está sendo para mim, né? Como está sendo para a gente a experiência de dar aula online? E a segunda pergunta é: como vocês acham que será o cenário e adaptação dos Chalas pós-quarentena? Eu não anotei o nome. A gente não está dando aula online. Acho que eu vou dar um parecer bem pessoal para vocês. A primeira semana de quarentena, a exposição do yoga na rede social me deixou um pouco... Nem sei o que eu senti. Eu senti muita coisa. Tipo, eu fiquei bem confusa. Foi bem intenso para mim, assim. Eu tomei a postura naquele momento de ficar em silêncio e não aderir a nada. Então, eu não tenho uma experiência de estar dando aula online, né? Quase 2 meses se passaram, eu não aderi às aulas, eu sei que o Lucas também não. Sei que essas aulas online, elas são um suporte para quem não tem disciplina, né? Mas também são uma bengala, servem como bengala para os mesmos. Sei que a aula online também, assim, é uma forma de manter financeiramente os professores e as escolas, né? Porque a gente tem uma realidade bem difícil. A gente sabe que quem tem escola rala para pagar aluguel, rala para poder pagar as contas. Não é uma coisa que... Enfim, é difícil para a gente não dar aula, tá? Mas, enfim, eu não vou entrar em termos técnicos. Eu vou entrar na minha opinião, tá? Sobre
o futuro da aula online. Tá? Não tem como. Tá? Não tem como você sustentar isso por muito tempo. Não sei se era essa a pergunta que a pessoa queria, mas assim, não tem como você sustentar isso por meses e anos. Tá? Você não tem um contato com o aluno, você não sente a energia da pessoa, você não... O que a gente tem de mais valioso no yoga não está contido nesse formato. Vocês me entendem isso? Então, acho que assim, por um momento que a gente está vivendo essa situação toda, tá? Se te serve como uma forma de manter o contato com a sua comunidade, se te serve como uma forma de gerar uma renda para a escola, ou se você, na posição de aluno, te serve como um incentivo para você manter a sua aula, né, a sua prática, eu acho que ok. Tá? Mas, assim, é muito importante que você tenha um fim para isso. Porque senão a sua história com o yoga e a sua relação com o professor vai acabar. Porque a gente precisa dessa relação do professor com o aluno. Tá? Então, eu acho que os salas vão começar a abrir e muita gente vai querer seguir em casa praticando online. Por que eu acho isso? Porque muitos já estão num processo de tamas muito profundo, tá? Tamas é essa energia da estagnação, da preguiça, da densidade. Muito tempo em casa, se alimentando mal, diante de tanta incerteza, diante de tanta notícia ruim, isso tudo agrava tamas. Tá? Então, eu sei que tem muita gente que já está deprimido e nem sabe. Eu tive uma aluna, a gente já abriu o Shala, tá, gente? Não sei se todo mundo sabe, mas aqui em Floripa a gente já pode abrir com 30% da nossa capacidade e a gente abriu as escolas. E na semana passada uma aluna chegou, olhou para mim e disse assim, nossa, eu tava num processo de depressão e não sabia. Foi muito bom sair de casa e vir até aqui. Ela tá indo 3 vezes por semana. E ela falou, essas 3 vezes por semana, em 3 semanas, mudou a minha vida. E eu tô preocupada com as pessoas. Porque as pessoas devem estar que nem eu. Já num processo totalmente decadente, sem perceber. Porque é isso que Tamas faz com a gente. Tá? Então, o que eu quero dizer isso por que eu tô falando isso para vocês? Se algum de vocês está fazendo aula online agora, o que tudo bem nesse período, a gente está vivendo uma história muito louca e às vezes, se essa é a sua realidade, eu não julgo ninguém por causa disso, mas assim, liberou, vai pro Shala, tá? Vai pro Shala, isso é muito importante para você, isso é muito importante para sua sanidade mental, tá? Isso é muito importante para sua prática, estar com o seu professor, estar no grupo novamente. E é importante para os Shalas terem esse suporte também. Tá? Porque também, assim, se a gente puder liberar e ninguém vir porque a galera, né, não quer mais praticar, não quer mais estar em grupo, também vai ficar complicado de você ter Shalas daqui a um tempo, sabe? Então, assim, eu vejo isso, tá? Eu sei que a gente ainda tem muita coisa para viver nessa história toda. Sei que tem muita insegurança, tem bastante medo, tem muita coisa acontecendo. Sei que as coisas precisam acontecer com calma, passo a passo, começando bem. A gente vamos todo mundo começar do começo, né? Especialmente nós, professores, né? E faz parte do processo, né? Mas não tenham a aula online como uma verdade absoluta, tá? Porque ela não contém o que é mais valioso na prática de yoga, tá? O contato do professor com o aluno. Ok? Posso passar para a última? Última, eu acho. Posso passar?
Ah, tem uma pergunta bem rápida. Divergências em calendários lunares. Gente, a divergência em calendários lunares é o seguinte, tá? Eu aprendi que a Lua, o pico da Lua é 24 horas antes da hora que ela vira. Eu aprendi isso, eu nem me lembro quando. Eu tenho a impressão de que foi em alguma conferência em Mysore, mas já não, eu realmente não tenho essa. Mas eu sei que a Tati no Mato Grosso faz assim, porque a gente sempre conversa. Eu sei que o Matthew faz assim. Então, a hora que bate que a Lua vira no nosso hemisfério, o nosso pico é 24 horas antes. Então, se a Lua vira, vamos supor, no sábado, à 00:05 de sábado, a nossa Lua é na sexta. A divergência de calendários é assim, é o professor que faz essa contagem das 24 horas e o professor que não faz, tá? Mas eu acho que os dois são válidos, eu acho que a importância é importante você dar o respeito e a reverência à Lua, né, que eu acho que é isso que a gente faz, e o seu dia de descanso. Não é um fim de mundo, você não vai... Ninguém é mais tradicional ou menos tradicional porque faz isso. É isso. Tem gente que calcula essas 24 horas antes, tem gente que não calcula. Então, se você tem eu tenho um aplicativo que ele me fala o horário que ela vira certinho. E tem pessoas que seguem um calendário que tá lá, a Lua é no sábado. E de fato ela vira no sábado, só que ela vira meia-noite. Então, ela vira meia-noite de sábado. Então, ela é 24 horas antes, a gente aqui no Chala faz na sexta. É isso, bem simples. Eu vou passar para a última pergunta. A última pergunta é boa. Eu vou falar ela e vou dar para o Lucas, tá? Eu vou dar para o Lucas e aí depois, se precisar, eu dou um complemento. Deixa eu achar aqui. Aqui. Qual o caminho da tradição para se tornar um professor de Ashtanga? Quem autoriza? Quem está preparado para guiar no Ashtanga? Qualquer professor de Yoga? Tá contigo, Lucas. Eu já respondo assim de cara? Eu já estou até ficando rouca de tanto que eu falei hoje. Bom, qual o caminho para se tornar professor de Ashtanga? No tempo, o que eu acho hoje em dia a gente tá com vários professores de Ashtanga bons no Brasil, fazendo um bom trabalho, em contato com a tradição, tá? Há um tempo atrás, quando a Cacá começou a praticar, ou quando a Dani, Laura, outros professores começaram a praticar, não existia tanto material sobre a Ashtanga por aí que nem tem hoje, tá? Nem tinha tantos professores também. E aí o processo foi outro processo, tá? Quando eu comecei a dar aula de Ashtanga aqui em Fortaleza, não tinha uma Ashtanga dessa forma que hoje em dia está muito mais conhecida, que é a forma correta de dar aula de Ashtanga, que é o estilo Mysore, tá? Antes todas as aulas eram guiadas, as que tinham em Fortaleza, e era guiada de uma forma bem complicada, porque era guiada, tinha, sei lá, aula segunda e quarta. Na segunda guiava até Marichasana C, por exemplo, não importa qual era o aluno que chegava na sala. Na quarta, se entrasse novato, ele ia conhecer primeiro Marichasana D do que Paschimottanasana, por exemplo. Então, era guiado, onde terminou na segunda, na quarta começava. E aí, se a quarta não fazia tudo, na outra segunda começava da onde terminou na quarta. Por exemplo, se terminava na quarta-feira em Budyapadasana. Na outra segunda, a prática começava no Kurmasana. Não tinha nenhum sentido isso. Isso machucava muita gente, e daí que o Ashtanga cria essa fama de uma prática avançada, tá? Então, o processo dos professores mais antigos que a gente tem no Brasil é diferente do que eu acho que deve ser o processo do pessoal hoje em dia. Hoje a gente tem bons professores em contato com a tradição, e aí quando eu falo em tradição, eu falo nessa linhagem que era Krishnamacharya, Patabi Joyce e hoje Charati. E aí não existe formação em Ashtanga Yoga. Então, cuidado se vocês verem formação em Ashtanga Yoga online, ou então intensivão de Ashtanga, ensinando ajuste, ensinando outras coisas, cuidado. Isso não existe, tá? O processo da prática é
Primeiro, você praticar 6 vezes por semana. Se quer ser professor, tem que praticar 6 vezes por semana. Ah, eu pratico 3 e eu me acho bom para ser professor. Não. 6 vezes por semana. Tem quem faça isso, tá? Então, uma coisa é exigir que um aluno que não tem nenhuma pretensão em ser professor pratique 6 vezes. Aí não cabe a mim, não cabe a Cacá, não cabe a ninguém que é professor aqui exigir de um aluno que está querendo usufruir da prática sem ter pretensão de ser professor a praticar 6 vezes. Agora, se a pessoa quer ser professor, ela tem que praticar 6 vezes, tá? E aí, a formação seria, primeiro a sua prática, pratica, amadurece na prática, tenha certeza que você quer essa prática, tenha certeza que você passou pelos obstáculos, tenha certeza que você teve um enfrentamento com a prática durante um longo período. E aí, começa a pensar no fato de dar aula ou não. E aí, para você dar aula, se vincule a um professor, tenha um professor. E esse professor tem que ter um professor. E esse professor tem que ter um professor, que tem um professor, que tem um guru. Tá? E nesse caso, eu defendo a linhagem que está com Charate. Tá? Então, se na sua cidade não tem um professor autorizado, né, no Brasil, infelizmente, a gente ainda tem pouco, tem, não sei, mais ou menos 10, né, Cacá? Por aí. E aí, por exemplo, no norte e nordeste do Brasil, só eu, por enquanto, que é autorizado pelo Charate. E aí, no sul, no sudeste, tem mais professores, né? Então, se você não tem um professor na sua cidade, procure praticar com um professor que tem algum tipo de vínculo com um professor que seja professor autorizado, tá? Eu acho que essa é a melhor forma, porque você vai estar em alguma maneira de contato no Pará, você vai estar de alguma maneira em contato com a fonte, tá? Então, se na sua cidade não tem professor autorizado, tenta ver se tem alguém que dá aula de Ashtanga que seja aluno de um professor autorizado, tá? E aí que esse professor tenha o desejo, a vontade de ir para a Maestri e aprender com o Charate em algum momento, tá? É importante esse processo. E aí um dia o professor vai ver o teu interesse, vai ver que tu tem um algo a mais, vai ter um brilho nos olhos a mais em relação à prática, vai ter uma curiosidade diferente, vai ter um comportamento dentro da sala diferente. E o professor, quando vai ficando mais experiente, ele começa a perceber isso nos alunos. E aí um dia esse professor pode te chamar para ser assistente, para observar as aulas primeiro, depois ser assistente, te passar uma substituição ou outra, te ensinar uns ajustes individualmente, né? E sempre colocar na cabeça que o processo é Maestri, é ir para Maestri. E lá em Maestri não é uma formação também. Tem muita gente que me pergunta assim, como é a formação que tu fez em Ashtanga, em Maestri? Não tem formação. A gente vai para lá, começa a praticar com Charate. Ele trata todo mundo de uma forma igual, tá? Não tem estrela lá. Apesar das pessoas quererem ser, mas não tem estrela. E aí ele vai ensinando aos poucos. E aí pode ser que ele te autorize na 3ª temporada, que tu vai. Pode ser que te autorize na 4ª, na 5ª, na 6ª, na 7ª. Não tem regra, tá? Mas nunca é na 1ª e dificilmente na 2ª. E tá ficando cada vez mais difícil na 3ª também. Então ele espera um tempo, espera ver a pessoa amadurecendo na prática, espera ver o processo. Tem muito jogo de jogar com o psicológico, com o mental da pessoa, tá? Ele começa a fazer uns testes, te irritar um pouco, para ver como tu reage. Cacá passou por isso em Supravalajrasana. Então ele tem um pouco dessa ignorada. Eu passei por isso no Karandavasana, dele me segurar um tempão na postura, e aí de brigar comigo nas minhas primeiras aulas, de falar que eu era lento, de falar que eu era preguiçoso, de chamar minha atenção de uma forma muito rígida, e ele vai testando as pessoas, tá? Então o processo do Tinte Training no Ashtanga, que não é Tinte Training, é a prática diária, tá? Então eu tenho visto assim, futricando no Instagram, enfim, muita gente dando aula sem ter experienciado realmente o método, tá? Por exemplo, quando eu estava na época, na metade da 2ª série, eu pensei em desistir,
Precisa desistir de praticar e precisa desistir de dar aula, tá? Porque se um dia eu deixar de dar aula, é porque eu deixei de praticar, tá? Então, a minha prática é a minha prioridade para eu poder dar aula. A prática é o principal para poder dar aula. Se a pessoa quer ser só professor e não quer praticar, deixa para quem quer. Deixa para quem se dedica, tá? Então, tem muita gente acelerando o processo. Tem muita gente nem começou, já quer começar a dar aula, tá? Então, a pessoa está no começo da prática e já pergunta sobre dar aula. Calma, espera, sabe? Espera. E eu vejo também muito essa história de eu quero muito dar aula porque eu quero compartilhar isso que eu estou vivendo. Compartilha o professor. Fala assim, olha isso aqui, olha essa prática que eu tenho, eu pratico com essa pessoa, sabe? Então, pensa por aí, sabe? Pensa que tem alguém se dedicando, tem professores bons e a gente não precisa acelerar o processo, tá? O sol brilha para todo mundo, mas vai chegar um momento, tá? Então, uma coisa foi esse pessoal que desbravou, né? Que não tinha contato com ninguém, que tinha que ir para fora a todo momento, que tinha que viajar e ficar um tempão nos Estados Unidos aprendendo com o Tim Miller, ou aprendendo com a Ed Stern, ou aprendendo com esse pessoal mais old school. Era mais complicado, então tinha muita gente que começou a dar aula realmente cru, e com o tempo a gente vai amadurecendo, né? Eu, por exemplo, eu mudei muito de quando eu comecei a dar aula para como eu dou aula agora. A gente tem esse processo de amadurecimento, só que tem que ter calma, eu acho. Principalmente quem está começando agora, e o Brasil está cheio de bom professor, tá? E aí tentem se vincular com alguém que esteja ligado à fonte, de alguma maneira, tá? Que é importante, porque pelo menos na fonte tu sabe onde a pessoa está bebendo, tá? Onde a pessoa está fazendo o processo. Porque por mais que seja o mesmo método, tem diferenças, porque as pessoas começam a se Você tá me dando ela porque ela tá no mod, fala a verdade. Alguém está falando. Pronto. Então, quando a gente vai se dedicando ao método de uma maneira mais séria, a gente começa a entender o porquê de várias coisas. Então, apesar de ser o mesmo método, era isso que eu estava falando, apesar de ser o mesmo método, tem pessoas que estão ensinando de forma diferente, porque querem colocar o seu ego dentro do ensinamento da prática, tá? Então, quer marcar a tua prática. Um dia desse, eu abri o Instagram, tinha uma pessoa que estava em Mastery recentemente, colocando Ashtanga Power Fitness. Ashtanga Power Fitness, que é isso? As pessoas estão inventando coisas para entreter em tempo de quarentenas, etc e tal, para ver quem que tem mais novidade, tá? Então tem que ter cuidado com isso. O método, a gente tem que tentar manter o método mais puro possível. Por isso que às vezes eu falo para os alunos, quem já praticou comigo já viu falando isso, que isso não sou eu que estou fazendo. Isso é como eu representando o Charati, a figura do Charati hoje em dia, que ensina da melhor forma como a avô ensinava, que ensinava como Krishnamacharya ensinava. Claro que vai tendo suas adaptações, suas variáveis, mas a gente tenta manter um método mais puro possível, tá? Deixar o ego da gente mais fora possível desse ensinamento, para que ele venha, que vocês usufruam do método da melhor forma, que eu possa usufruir do método da melhor forma, tá? Então é legal estar vinculado. Então, não tente ser training, não é porque você tem 5 formações de yoga, em Hatha Yoga, em Vinyasa Yoga, em Hot Yoga, em Kundalini, o que quer que seja. Não estou desvalorizando esses outros métodos, mas não é porque você tem todas essas formações que você está apto a dar aula de Ashtanga porque você praticou um mês com a Cacá em Floripa ou porque você veio para cá e praticou um tempo comigo, tá? Calma, cuidado, tá? Cuidado porque é uma prática que ela tem uma tendência a ficar intensa. Ela não é uma prática avançada, mas ela tem uma tendência a ficar intensa. Se a gente não observa isso, a gente pode machucar as pessoas, é o nome da prática que vai ficar por aí. Eu me machuquei no Ashtanga. Me machucou no Ashtanga praticando com alguém que estava dando aula de qualquer maneira, tá? Então, cuidado.
tá? Não pense em formação de Ashtanga. Pense em praticar primeiro. Pratica por um longo período. Seja responsável com a sua prática. Vivencie a sua prática. Passe por momentos de tormenta na sua prática. Segure a onda da prática, tá? Segure o praticar todo dia, 6 vezes por semana, signal de luas direitinho, tudo isso, tá? Então, observe bem essa questão da prática, para ser um bom professor. É isso, Cacá? Eu vou só acrescentar uma coisa que a gente... Existe uma ansiedade, né? Essa coisa do Ashtanga, a pessoa, assim, ela pratica 1 ano e ela muda a vida dela. E daí ela olha aquele professor com cara de zen lá na frente e faz uma projeção de, assim, é como se fosse uma profissão romântica, assim, né? Quero ser professor de yoga. Mas a gente tem que ter muita maturidade para segurar a onda, sabe? A gente tem que segurar a onda, assim, emocional de vários alunos, de todos os alunos, né? A gente tem que ter maturidade para lidar com esse processo que todo mundo passa na prática. Então, é importante que a gente tenha anos de prática. E que a gente tenha, como o Lucas falou, tenha ultrapassado os nossos perrengues, porque quando a gente ultrapassou essas barreiras, esses obstáculos, a gente tem compaixão com aquela pessoa. Tá? Isso é muito importante, porque ensinar está muito mais relacionado à compaixão do que qualquer uma outra coisa. E também, assim, por mais que a gente tenha uma sequência estabelecida, essa sequência, ela acontece de forma distinta em cada corpo. E é preciso ter um pouco de conhecimento para ler aquele corpo e entender como que você vai colocar a sequência ali. Não é ensinar o Marityasana D como você faz. É o Marityasana D que aconteça naquele corpo. Isso precisa ter maturidade, isso precisa ter prática, isso precisa ter constância, você precisa ter vivido por um processo de transformação para você entender como essas coisas acontecem, assim. Então, assim, quando você tem esse desejo de virar professor, olha para ele e tenha um pouquinho de calma. Tá? Pode ser que esse desejo se transforme em alguma outra coisa, tá? Porque muitas vezes a gente olha, tem essa vontade, a gente quer ensinar ao mundo aquilo que está fazendo tão bem pra gente, né? E às vezes o caminho não é esse, assim, o seu caminho, a sua história de vida é outra. E aí você fica batendo de frente, querendo ser professor de yoga, fazendo curso para todo lado, e no fim a prática perde completamente o sentido. E não é isso que a gente quer. A gente quer que a prática faça cada vez mais sentido para o maior número de pessoas. Então, essa preservação do método, que a gente tem, esse cuidado que a gente tem, é mais nesse sentido. É para que a gente evite que aconteça assim, para a gente evitar que as pessoas se machuquem, que as pessoas saiam frustradas, ou que a vida delas não se transforme com yoga e que elas abandonem a prática durante um tempo. E por isso que a gente preserva tanto essa questão do professor, assim. E por isso é importante esse parampará, estar sempre conectado com o professor, que esteja sempre conectado com outro professor e com outro professor e com outro professor. Eu tenho várias aqui em Floripa as pessoas vêm e vão, né? Vêm e vão, as pessoas vêm, moram aqui 4, 5 meses, elas vão embora, elas vão para cidades onde, estava tão feliz com a prática, eu vou para tal lugar e lá não tem Ashtanga. Eu vi que tem uma escola que dá, sei lá, qualquer um outro método. E eu falo, bom, você pode fazer sua prática em casa e vir aqui eventualmente, ou você pode, talvez, se você achar que é válido, vai em outro método e ver como é que você se sente. Mas como é que eu vou saber se é bom? Tenha certeza que tem uma foto de um mestre vivo e que a pessoa vai ver ele frequentemente. Essa é a minha resposta. Porque se essas coisas acontecem, todos os métodos são válidos. Tá? E aí você está no caminho certo.
E se você está num caminho certo por um longo período de tempo, e essa pessoa que é o seu professor te dá apoio, te dá suporte para ensinar, né? Aí eu acho que talvez seja um momento de você começar nesse caminho. Mas é realmente importante olhar para esse desejo. Esse desejo de olha para ele. Você, quem está alimentando ele? Tá? Eu acho que é isso, gente. Hoje eu falei, hein? Tô até meio rouca. Vai, Lucas, é contigo. A Cacá pegou no ponto importante, né? Krishnamacharya tem uma frase que a gente ensina o yoga para como o yoga se aplica para aquela pessoa que está na tua frente e não para como se aplica a você, tá? E essa experiência que a gente vai adquirindo muito observando, tá? Então, se você começa a ser professor sem ter passado pelo processo de ser assistente, tenha cuidado, tá? Porque quando você é assistente, quando você observa muita aula, não precisa nem tocar no aluno, mas você está ali observando, e você fica observando um professor dando aula. Primeiro que, quando a gente começa a dar aula, começa a dizer um pouquinho de tchau para a tua prática, porque a tua própria prática vai começar a ser mais prejudicada, tá? Tem a Magnólia, que era uma professora certificada, ela uma vez falou algo legal, não sei se foi a Cacá que me falou essa história, que alguém perguntou para a Magnólia que queria dar aula e ela falou assim, tu quer dar aula? Beleza, vai em casa, afasta todos os móveis da tua casa, tira tudo do lugar, tá? Limpa a tua casa toda, depois coloca todos os móveis, inclusive aqueles bem pesados, de volta no lugar. E aí no outro dia, ela falou, faça isso hoje, tá? Esse é o teu primeiro teste. No outro dia a pessoa estava morta para praticar. Ela falou, pronto, é isso da aula, tá? É como arrastar móvel, tá? A nossa prática fica prejudicada, tá? Por exemplo, nesse momento da quarentena, minha prática, falando da parte de asanas, eu estou super bem, porque eu não estou fazendo ajuste. Eu não estou me desgastando dando aula 2 vezes por dia, fazendo ajustes pesados às vezes. Imagina vários Supta Kurmasanas para você fechar, ou vários Marichasanas D, tá? Ou vários Utthita Palangustasana carregando a perna do aluno. A gente sofre um pouco dando aula. Então observa também essa questão, tá? E aí, quando a gente começa a assistir um professor dando aula e assistir de olhar e depois assistir de colocar a mão na massa, você vai conhecendo tipos de corpos diferentes, tá? E aí você vai começando a sentir o corpo da pessoa para poder ajustar bem a pessoa, porque um ajuste pode quebrar uma pessoa facinho, tá? Então tem que ter cuidado, muito cuidado, se você for começar a dar aula sem ter nenhum tipo de parâmetro para ajustar aluno, tá? E também outra coisa, não se ensina o que você não pratica, o que você não sabe, tá? Então, se você é um professor que não pratica 6 vezes por semana, jamais cobre o seu aluno a praticar 6 vezes por semana. Se você é um professor que não faz certa postura, não ensine essa postura para o aluno, tá? Seja ético, seja verdadeiro, primeiro de tudo, com o aluno, tá? E aí a Isadora perguntou a diferença entre professor autorizado e professor certificado. Muita gente tem dúvida em relação a isso. Para a gente que é vinculado ao Charat, né, ao Charat Yoga Center hoje em dia, existe autorização level 1, autorização level 2 e certificados, tá? Então, a autorização level 1, a pessoa está autorizada por ele a ensinar a primeira série do Ashtanga. A autorização level 2, ela pode ensinar a primeira série e a segunda série, tá? E aí, depois vem os certificados, que para conseguir a certificação são anos indo para lá, para maestro, muitos anos. Ter terminado a terceira série, tá avançando na quarta série. E aí a pessoa pode ensinar até onde aprendeu com ele, tá? Primeira, segunda, terceira e até onde aprendeu na quarta, tá? Então, professor autorizado level 2 só pode ensinar a primeira e a segunda série. Professor autorizado level 1 só pode ensinar a primeira série. Aliás, só poderia, né? Porque tem gente ensinando tudo. Mas a level 1, primeira série, level 2, segunda série, certificado acima da segunda, terceira, quarta série, tá? E aí
e isso demora bastante tempo. Para vocês terem ideia, professores certificados no mundo tem mais ou menos 20 e tantos, 27 por aí. Algo assim, é bem mais complicado conseguir a certificação, tá? E aí, no caso, na América Latina só tem uma pessoa, que é a Lu Andrade, tá? Que é de São Paulo, mas ela não mora no Brasil, ela mora em Ibiza, tá? É a única certificada que tem na América Latina. Então, na Ashtanga é um pouco mais complicado essa história da certificação e a autorização funciona dessa maneira, level 1, level 2, tá? Cacá, a gente passa, tu quer falar e passa para a Tati, para ela falar da pesquisa? Bom, a Tati é uma aluna aqui de Fortaleza, que dá aula também, dá aula de Ashtanga. Ela é terapeuta ayurvédica também e está estudando psicologia. E a Tati, ela está com uma pesquisa para a faculdade desse momento de quarentena sobre yoga. Eu respondi essa pesquisa, a Cacá respondeu também, alguns alunos de Fortaleza responderam. E aí eu vou passar a palavra para ela explicar um pouquinho mais do que é a pesquisa. E eu acho que seria legal, porque realmente tem pouco material acadêmico, científico, sobre o Ashtanga e sobre o Yoga no termo, e nas faculdades, tá? Então, eu vou passar a palavra para a Tati, e aí ela fala um pouquinho e a gente vê uma maneira de enviar o link da pesquisa para vocês, tá? Tati, tá por aí? Tati, desbloqueia o teu microfone ou a Cacá desbloqueia? Tá desbloqueado. Pronto. Tati Chaves, tá? Se for para desbloquear. A Bruna já desbloqueou ela. Cadê? Eu não acho. Ela está desbloqueada. E o link da pesquisa ela pode colocar no chat da conferência, que aí todo mundo consegue acessar. Oi, vocês estão ouvindo? Oi, estão ouvindo? Oi, 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 vocês estão ouvindo? Sim, Tati, pode falar. Ah, tá. Eu vou falar aqui pertinho do microfone, porque com o fone não estava dando certo, não sei por quê, mas enfim. Primeiro, obrigada, né, por eu poder divulgar, assim, para tanta gente a pesquisa. A minha ideia essa é a minha segunda graduação e eu já pratico há alguns anos, né, com o Lucas. O Lucas é meu professor, eu estive em Mysore também. E a minha ideia é tentar estudar o Ashtanga do ponto de vista científico mesmo, né? Eu sei que tem muito estudo, muita pesquisa sobre o Hatha Yoga, né? Principalmente pesquisas americanas, assim. Mas eu achei pouquíssimas coisas, assim, sobre o Ashtanga, quase nada. E a minha ideia é essa, é estudar do ponto de vista científico, assim, né? Dentro da academia mesmo. E aí é isso, assim, eu queria pedir, né, a gentileza de vocês, se vocês puderem responder. A minha primeira pesquisa vai ser sobre a prática de yoga na quarentena, porque isso mexeu com muita gente, com a prática física, né, a prática de asana, mas também com o aspecto mental, né? Então, como eu faço curso de psicologia, para abordar essas duas questões numa única pesquisa. E aí, mais para frente, eu quero desenvolver isso melhor, né? Com mais tempo e tal. Eu já propus até na faculdade de fazer um laboratório, assim, não dentro da faculdade, mas eu estudar como sendo um laboratório, né? Dentro do Shala mesmo, né? Dentro da sala de aula, com outro olhar, um olhar mais científico, vamos dizer assim. Então, eu vou passar o link aqui para vocês. Se cair, a minha conexão está um pouco ruim, mas eu vou tentar colocar aqui o link, tá? Qualquer coisa eu entro de novo. Só um minutinho. Cacá, tua vez de entreter a gente. Já que tu tá inspirada. Obrigada, Tati. O link está ali embaixo, tá? Ela já colocou no chat.
Bom, gente, eu acho que é isso. Eu encerrei minhas perguntas, acho que eu falei bastante. A gente encerra aqui esse projeto, né? Foram 6 semanas, 4 conferências e não sei. Acho que a gente termina esse projeto aqui, a gente pode pensar em alguma outra coisa mais para frente, mas vamos vendo o que vai acontecer ao longo desse processo que a gente está vivendo. É um dia de cada vez, é muita coisa acontecendo, então é difícil ter um planejamento a longo prazo, assim. Então é isso, assim, muito obrigada. Eu sei que a maioria de vocês estavam aqui em todas as conferências, foi bem legal, assim, ter essa oportunidade. Isso só aconteceu porque a gente teve tanta gente com a gente durante todo esse tempo. Foi bem importante, assim, ter esse relacionamento com todos vocês. Os nossos alunos, o pessoal de Fortaleza, outros alunos também de professores diferentes. E é isso. E todos esses amigos, né? Tá aqui hoje, tá o Jonathan, a Dani, esses amigos que a gente tem demais, ou de outros carnavais, né? É tão legal ter essa relação da comunidade com todo mundo, eu acho que é fundamental. Bom, é isso, gente. Muito obrigada. Beijos para vocês. Eu vou deixar o Lucas se despedir e encerrar, tá? Bom, pessoal, obrigado. Mais uma vez, desculpa se eu toquei em algum ponto que... Aliás, mais uma vez não, primeira vez que eu estou falando, eu pedi desculpa. Desculpa se eu toquei em algum ponto que as pessoas se incomodam, mas uma vez eu escutei de uma aluna que ela gosta exatamente desse ponto que eu faço umas provocações, tá? Então, eu acho que isso é legal. Eu queria ter tido isso também, quando eu comecei a dar aula. De ser provocado a pensar no que eu estou fazendo. Então, eu acho que é legal várias das reflexões que a Cacá trouxe sobre a prática, sobre tudo que a gente falou hoje, tá? Obrigado pela presença de todo mundo. Eu sempre tenho a impressão de que eu falo muito complicado, tá? Então, se alguma coisa não ficou clara, ou se você tiver alguma dúvida, pode me perguntar e me escreve que aí eu respondo, tá? Às vezes eu demoro, mas eu sempre respondo. E aí, muito obrigado por todo mundo que participou, pelos professores que participaram, enviando os vídeos também. Está sendo muito legal o feedback positivo que a gente tem recebido sobre o material da quarentena, essa iniciativa da Cacá. Incrível. Ontem a gente estava falando sobre isso, eu falei que ela vai ter uma outra eureka, assim, outra descoberta. Vai sair um coelho da cartola em algum momento e ela vai vir com alguma novidade por aí, tá? E aí, como a gente é colega, irmão, BFF, ela vai me convidar e eu participo junto, tá? E obrigado mais uma vez. Bom sábado à noite. Eu quero falar mais uma coisa. Fala. Eu quero dar a palavra para Consuelo terminar a nossa conferência de hoje. Consuelo, você está aí? Abre ela. Pera, a Bruna precisa desbloquear a Consuelo. Gente, não tem como terminar a nossa conferência sem a Consuelo hoje. Ela estava muito quietinha. Oi, gente. Beijo em todos. Muito obrigada. Adorei estar com vocês. Morro de saudade sempre, nossa. Eu espero que Cacá invente logo outra coisa para que eu possa vê-los. Escutar a voz de Lucas é um presente, porque é tudo muito doce, ele passa tudo com muita docilidade.